Olá meus caros, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou dar 3 indicações de livros para você que quer se aprofundar, quer conhecer mais a história real da Idade Média. Nós sabemos que a Idade Média é um dos períodos históricos mais deturpados da história. Vocês não têm ideia, meus caros, da quantidade de mentiras que se contam a respeito desse período. Fábulas, invenções, inferências, coisas que não têm absolutamente nada a ver com a realidade medieval, são mencionadas nas escolas, nas universidades, inclusive até mesmo em livros didáticos a respeito da Idade Média. Então no vídeo agora eu vou apresentar 3 livros para você que aprendeu a história medieval de uma maneira errada, aprender do jeito certo. Então preste bastante atenção. O primeiro livro é O Mínimo sobre a Idade Média. O autor sou eu mesmo. Estou fazendo aqui uma autopromoção, bem dizer, mas não é isso. Veja, esse livro aqui, ele é bem pequenininho, é um livro de bolso, são cerca de 100 páginas e é realmente um mínimo sobre a Idade Média. Dessa coleção, o mínimo, né, essa coleção aqui feita pela Sedete, a mesma empresa que é da Quirion, da Eclésia, enfim, eles têm esta coleção aqui, o mínimo, e este aqui é um dos livros mais vendidos. Por quê? Porque aqui eu coloquei um resumão das principais informações reais a respeito da Idade Média, sobre a educação medieval, sobre a economia medieval, sobre a sociedade medieval, sobre a cultura medieval, elementos importantes para nós entendermos a história da Idade Média. São cerca de 100 páginas, você consegue ler isso aqui numa tarde, vamos dizer assim, num voo, né? Numa viagem de ônibus, numa viagem de carro, em 1 hora, 2 horas você lê e você já entende a realidade. O livro está cheio de referências, cheio de indicações para você se aprofundar depois em mais temas, porque isso aqui de fato é um resumo. Então é um livro inicial, é um livro para você, sabe, receber aquela red pill, para você tomar e dizer assim, meu Deus, como é que eu não sabia disso? Será que isso é real? Eu vou me aprofundar. Então ele não é um livro que tem todas as explicações, ele é um resumo, ele é um ponto-chave para você se aprofundar. Um livro muito indicado também para adolescentes que estão no ensino médio ou alunos que estão entrando na universidade, que vão receber várias mentiras a respeito da Idade Média. Esse livro aqui, ele responde, dá várias respostas para vocês a respeito deste período. Os outros 2 livros já são livros mais profundos, mais de estudo mesmo para você que quer se aprofundar em conhecer a Idade Média. O primeiro livro que eu quero indicar aqui é deste historiador católico, Christopher Dawson, um historiador britânico, onde ele escreve aqui o livro sobre a criação do Ocidente. A civilização ocidental é uma civilização que surge na Idade Média e muito se fala por aí que as 3 bases da civilização medieval é a filosofia grega, o direito romano e é a ética judaico-cristã. A questão, meus caros, é que esses elementos, eles são da Idade Antiga. Agora, como é que a civilização ocidental ela surgiu a partir desses 3 elementos? Qual foi a instituição? Quem é que pegou essas 3 bases da tradição clássica e colocou dentro de uma sociedade? Porque o direito romano era dos romanos. A filosofia grega era dos gregos. A cultura ética judaica eram dos judeus. Quem é que reuniu o que havia de bom em cada uma dessas civilizações e criou uma nova civilização? Foi a Igreja Católica, foi a religião. Foi a base para a civilização ocidental. Então o historiador Christopher Dawson, ele mostra a importância da religião como base da construção da civilização ocidental, como base de toda a criação, de toda a formação. Porque os medievais, bem diferente daquilo que os renascentistas fizeram, os medievais pegaram elementos que havia na cultura clássica, pegaram aquilo que havia de bom
e criaram uma coisa nova. Eles examinaram, eles estudaram, eles se aprofundaram em elementos sociais antigos e criaram uma coisa nova. Os renascentistas, de uma maneira diferente, já mostrando uma decadência intelectual, filosófica, psicológica, social, eles não conseguiam mais fazer isso. Então os renascentistas eles tinham uma grande admiração com a sociedade clássica, entretanto, eles não sabiam fazer algo novo. E aí o que acontece? Eles apenas copiam. E aí por isso que surge o Renascimento. O que renasce no Renascimento? Elementos da cultura clássica que foram abandonados. Ah, mas como assim? Então teve elementos da cultura clássica que foram abandonados? Claro, a escravidão, por exemplo. A escravidão era um elemento básico de toda a sociedade antiga. Todas as sociedades antigas tinham a escravidão como uma das bases da mão de obra local. Na Idade Média isso acaba, porém no Renascimento, na Idade Moderna, isso vai retornar. Então, o historiador Christopher Dawson, neste livro aqui, ele apresenta como que a igreja, como que a religião, ela foi colocando esses elementos no meio daquele povo bárbaro, daqueles vândalos, daqueles godos, daqueles visigodos lá, que eu já falei aqui qual é a origem deles em um dos vídeos do YouTube. Ele vai apresentar como que a igreja fez esse ensinamento, essa transformação desse povo bárbaro em um povo civilizado. Então eu indico este livro aqui também para vocês. E o nosso terceiro livro é de um grande medievalista brasileiro, o professor Ricardo da Costa, onde ele tem este livro aqui, Impressões da Idade Média. Na verdade, esse aqui é o primeiro livro de uma trilogia que ele escreveu sobre a Idade Média. E nesse livro aqui, é muito interessante que ele foca principalmente nos elementos culturais medievais. Então, como que a filosofia, a literatura, a história, a arte, a educação foram desenvolvidas na Idade Média, destruindo aquele grande mito da Dark Age, da Idade Sombria, da Idade onde as pessoas não aprendiam nada, viviam no mundo da fantasia, como se durante a Idade Média, durante 1000 anos, não houve nenhum desenvolvimento intelectual. Que ao contrário, nós sabemos que a Idade Média foi o berço do maior desenvolvimento intelectual, da formação das universidades, do surgimento de grandes intelectuais e também de grandes correntes filosóficas como a escolástica, como o tomismo, enfim. Então, o professor Ricardo da Costa, ele vai abordando os grandes autores, os grandes pensadores, os grandes artistas, a partir de um estudo biográfico, histórico destas obras, destes livros e da sua repercussão, do seu impacto social durante a Idade Média e, principalmente, como esses elementos eles foram importantes para toda a civilização atual hoje. Eu vou gravar ainda um vídeo sobre a Revolução Industrial Medieval e a gente vai perceber que elementos importantíssimos que nós usamos hoje foram desenvolvidos na Idade Média, como, por exemplo, o sistema binário. O sistema binário ele teve uma base já em intelectuais medievais, que sabiam que através de um sistema de códigos, usando 0 e 1s, usando vários zeros e uns, você conseguiria codificar qualquer coisa e transmitir isso. Então, a base de códigos hoje que é usada na informática, ela já tem um início lá na Idade Média. Então, a Idade Média ela foi um período histórico importantíssimo e que, infelizmente, vem sendo esquecido, deturpado ou, muitas vezes, abandonado pelos professores, pela educação no nosso sistema de ensino atual. Inclusive, eu vou fazer um vídeo a respeito disso, por que é importante nós aprendermos a Idade Média. Enfim, meus caros, então são essas as 3 indicações de livros. Professor Ricardo da Costa, Impressões da Idade Média, A Criação do Ocidente do historiador Christopher Dawson e O Mínimo sobre a Idade Média, do professor Edmilson Cruz. E se você quiser adquirir cada um destes livros, eu vou deixar aqui o link no primeiro comentário para você ali comprar estes livros e fazer a sua leitura. É isso, meus caros, um forte abraço e Deus abençoe.